pai foi preso suspeito de praticar abusos contra a própria filha, uma filha de 14 anos. Rafael Ribeiro acompanha esse caso e olha como que a polícia descobriu esses abusos. Ribeiro, notícia ao vivo, mais uma no Balanço. É isso mesmo, Valentim. Realmente um caso que chocou até mesmo os policiais aqui da Delegacia de Defesa da Mulher. Esta adolescente de 14 anos, ela contou para a professora da escola onde ela estuda que ela vinha sofrendo esses abusos por parte do próprio pai e já durante algum tempo, viu, Valentim? A diretora da escola comunicou imediatamente às autoridades, o Conselho Tutelar, que acionou a polícia, a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher aqui de Franca, e junto com os policiais, com os investigadores, compareceram no local onde essa família mora e a princípio não chegou a encontrar o pai lá, mas depois conseguiram encontrá-lo e trouxeram aqui para a delegacia, onde, é claro, ele tentou se esquivar dos fatos, mas tudo levou a crer que realmente ele cometia esses abusos. Eu vou conversar com a doutora Juliana Paiva, que é delegada titular da DDM aqui de Franca. Doutora, como que foi esse caso? Espantou até vocês da polícia a forma como esse pai agia? Isso, porque crimes sexuais nós sempre temos dificuldade para fazer prisão em flagrante. Porque a maioria dos crimes ocorre dentro da casa e com os familiares como autores, né? O lugar onde era para as crianças terem proteção acaba sendo o local, a cena do crime. Neste caso, essa criança já havia sendo abusada, já tinha algum tempo. Mas na madrugada de ontem, os fatos voltaram a acontecer. Ela tomou coragem, relatou os fatos para uma professora, que logo em seguida gestionou o Conselho Tutelar e trouxe essa criança aqui para a DDM de Franca. Era uma adolescente de 14 anos, mas mesmo assim eu indiciei o autor, que é o pai da vítima, pelo crime de estupro de vulnerável, porque o modus operandi desse criminoso era praticar os crimes durante o repouso noturno dessa adolescente. Na maioria das oportunidades, ela estava dormindo, era durante o seu sono, eles se aproveitavam desse momento de falta de vigilância para se aproximar da própria filha e cometer os atos. O abuso era praticado com atos libidinosos, ou seja, não era conjunção carnal, não havia penetração, mas ele passava as mãos pelo corpo da vítima e tudo leva a crer que também se masturbava enquanto fazia os atos, porque a vítima acordava com material, com esperma do próprio pai. Doutora, você me disse que essa adolescente ela tem outros 4 irmãos e tem a mãe também. Ninguém sabia desses abusos? Isso, os fatos foram narrados pela adolescente pela primeira vez para sua professora. Ela não havia conversado com a sua genitora antes de esclarecer os fatos à professora. Por vários motivos, isso é compreensível se tratando de crimes de violência sexual ocorridos pelos próprios familiares. A vítima fica com medo de que os pais, os genitores, que as pessoas não acreditem, duvide da palavra da vítima, até porque o autor é uma pessoa sem antecedente criminal, e uma pessoa considerada boa ali na região onde trabalhava, onde morava. A vítima fica com medo de a mãe não acreditar. Então isso é algo normal para essa natureza de crime. Mas eu conversei pessoalmente com a mãe se demonstrou totalmente favorável à palavra de sua filha e também para acolhê-la nesse momento difícil. E esse pai, o que ele disse para vocês assim que vocês o trouxeram aqui para a delegacia? Ele negou os fatos, mas todos os elementos, a versão apresentada por ele, já indica que os fatos realmente aconteceram. Até mesmo porque o primeiro questionamento não dizia respeito ao momento que o abuso sexual ocorreu, apenas se a versão que a vítima narrou, no caso, abusos sexuais ocorridos, eram verdadeiros. Ele já foi falando que deve ter sido alguma coisa, alguma situação que aconteceu na noite passada, já remetendo mesmo ao relato da vítima. Ele não tinha esse conhecimento ainda da versão da vítima. Existe a possibilidade desse pai ter praticado esses abusos contra outros filhos, já que são 5 adolescentes? Essa possibilidade é afastada. Os outros adolescentes não narraram esses abusos. A própria vítima também fala que
durante a sua infância não houve abusos, não aconteceram abusos. Então, essa possibilidade a gente já afastou, mas é muito importante prevenir, porque ela tem 4 irmãos, ao todo são 5 crianças na casa. Por isso, eu já representei para o judiciário pela prisão preventiva do autor, a fim de evitar que novos ilícitos ocorram. Valentim, é importante a gente estar aqui com a doutora Juliana também, porque a gente sabe que a maioria dos casos de abusos acontece dentro do seio familiar por parentes muito próximos. Como a vítima lida com essa situação, doutora? E os familiares, por exemplo, a mãe, ela pode ficar atenta a sinais, porque geralmente o comportamento dessa criança ou do adolescente acaba mudando, né? Sim, claro. E nesses casos delicados, como o de ontem, eu sempre procuro conversar com a mãe para explicar que agora é o momento de acolher e acreditar na palavra da vítima. Muitas vítimas não procuram ajuda, não falam para os próprios genitores que estão sendo vítimas, seja de tio, avós, seja qual for o autor nesse âmbito familiar, porque temem a desconfiança. Então, em um primeiro momento, é sempre acreditar na palavra da vítima. Acredite, converse, nós sabemos como são nossos filhos, até que ponto a gente pode conversar, abrir o jogo com eles e ter uma conversa fluida. Que os abusos sexuais ocorrem por isso, por falta de confiança desse filho para com os genitores. Oriento também que, além dessa conversa fluida, da educação sexual, no caso, explicar o que é permitido, o que não é permitido, quais pessoas podem tocar nas partes íntimas dessa criança, isso é uma coisa muito importante. Também se atentar aos comportamentos, uma mudança de notas na escola, comportamentos diferenciados, essa criança às vezes fica um pouco mais arredia, às vezes tímida, introspectiva, com dificuldade de aprendizado. Isso tudo é muito importante para notar um indício de abuso sexual.